Outro tipo de tumor astrocetário de grande importância é o glioblastoma, que é um tumor de alto grau, grau 4. Esse quadro mostra as características clínicas e genéticas dos glioblastomas primários e secundários. Ele se distingue conforme esses parâmetros aqui. O glioblastoma primário, ele tem uma idade média em torno de 55 anos, enquanto que o glioblastoma secundário é uma idade mais jovem, 40 anos. A evolução clínica do glioblastoma primário é usualmente abaixo dos 6 meses, enquanto que a do glioblastoma secundário é mais longa, de 4 a 5 anos. Lesão precursora não existe no glioblastoma primário, ou seja, ele se origina como tal e não a partir da progressão de um astrocitoma anaplásico ou de baixo grau, como é o caso do glioblastoma secundário. As alterações genéticas são diferentes no glioblastoma primário e secundário. Então, as alterações ocorrem mutações nos genes que produzem proteínas relacionadas com o crescimento e a diferenciação celulares. Então, a gente percebe que essas mutações afetam genes diferentes no glioblastoma primário comparado ao glioblastoma secundário. A imagem macroscópica de um glioblastoma, ou glioblastoma multiforme, como ainda é chamado, ele é um tumor usualmente bem delimitado, que ele cresce destruindo o tecido nervoso, e essa grande área amarelada representa a área de necrose. Então, essa necrose costuma ser encontrada nos glioblastomas e pode se estender a uma grande parte ou quase todo o tumor, como nesse exemplo aqui. Essa imagem da ressonância, que se equipara à imagem anteriormente mostrada, uma lesão que capta contraste em anel, chamada captação anelar, e uma grande área central não captante que corresponde à necrose. Além disso, a gente percebe um edema caracterizado por esse sinal de hipointensidade, envolvendo grande parte do glioblastoma. Um outro aspecto macroscópico do glioblastoma, uma lesão de contorno mais irregular, tem uma área mais sólida e essa área escavada corresponde à necrose. Então, tumor de contorno irregular, circinado, com uma parte sólida e uma parte necrótica escavada. A correspondência na neuroimagem, a gente vê um tumor de limites irregulares, contorno ondulado, uma captação anelar do contraste e uma área central não captante que corresponde à necrose. Um grande glioblastoma afetando os núcleos da base, se estendendo até o lobo temporal, uma parte sólida que apaga totalmente os núcleos da base nessa região, áreas de necrose representada em amarelo e áreas de hemorragia em vermelho escuro, e o grande efeito de massa com desvio das estruturas da linha média para o lado oposto. Outro glioblastoma volumoso, afetando a substância branca do lobo temporal, um tumor circunscrito que vai crescendo, destruindo o tecido nervoso, uma parte mais preservada, brancacenta, ou então branco acinzentada, áreas de hemorragia em vermelho escuro e áreas de necrose, por vezes escavadas. E essas são as neuroimagens que correspondem a esses dois últimos exemplos. Um tumor que tem uma captação anelar irregular, heterogênea, com áreas não captantes, sugestivas de degeneração cística ou necrose. E o glioblastoma, como a gente já viu em alguns exemplos anteriores, ele pode conter áreas de hemorragia. Então, um tumor também volumoso na ponte, com uma grande área de hemorragia ou hemorragias focais múltiplas na parte posterior do tumor. O tumor se estendia até a metade anterior da ponte. Outro glioblastoma dos hemisférios cerebrais, aqui no lobo frontal, para mostrar grandes áreas de hemorragia confluentes e áreas escavadas de necrose. E o grande efeito de massa com desvio das estruturas da linha média para o lado oposto. E essa é a imagem correspondente de sangramento à tomografia computadorizada. Áreas hiperdensas, nas duas imagens, envolvidas por zonas hipodensas, que corresponde à parte do tumor e a edema adjacente. Um glioblastoma que infiltra o corpo caloso, chamado em asa de borboleta. Essa grande área central amarelada corresponde à necrose. Então, o tumor invade, infiltra e destrói o corpo caloso, expande, alarga o corpo caloso e vai até a substância branca dos lobos frontais
e parietais adjacentes. Aqui o corte ao nível do mesencéfalo. E a imagem correspondente na ressonância magnética após captação de contraste. Um glioblastoma em asa de borboleta, com essa grande área central que não capta o contraste, que corresponde à necrose que a gente viu no slide anterior. Outras sedes pouco frequentes do glioblastoma é na medula espinhal, uma grande área que capta contraste, atingindo vários segmentos da medula espinhal, nível torácico, com uma área central não captante, que no caso correspondia à necrose. É uma sede pouco frequente. Também pouco frequente, é um fenômeno eventual, é a invasão da leptomeningite. Então a gente vê aqui uma grande massa subdural e comprometimento da leptomeningite, esse tecido esbranquiçado que aparece aqui, que é a invasão da superfície cerebral e do espaço subdural por um glioblastoma, que na imagem pode ser sugestivo, como a gente vê aqui esse glioblastoma, também invadindo o corpo caloso, os dois lobos frontais com áreas que não captam contraste, sugestivas de degeneração cística ou necrose, e áreas também sugestivas de invasão da leptomeningite, aqui representadas, inclusive também desse outro lado aqui. Essa área linear, meio granulosa, que indica comprometimento da leptomeningite, infiltração da leptomeningite. O glioblastoma pode se disseminar pela circulação licórica e formar implantes metastáticos na parede ventricular, aqui nos dois cornos anteriores do ventrículo lateral. Ou então, aqui no quarto ventrículo, essas áreas de implantação que captam contraste na parede do quarto ventrículo.